Sejam bem-vindos ao mais um ImpactaCast. Meu nome é Célio Antunes. Eu estou aqui hoje com Pedro Paulo Chiamuleira, nosso entrevistado de hoje, para falar sobre carreira na área de tecnologia, empreendedorismo, sucessos e fracassos. Ele tem muita história para contar hoje, vai ser muito bom aqui falar sobre o passado, o presente e o futuro, né? O que ele enxerga, né? Muito obrigado, Pedro, por ter vindo aqui no nosso programa. Estamos aqui muito ansiosos aqui para ouvi-lo, a gente bater esse papo aqui descontraído. Pô, super obrigado, né? Você é uma inspiração aí, né? Também uma história de empreendedorismo bem, né? Raiz, na veia. Uhum. E eu acho que a coisa mais interessante assim na minha vida é que eu tive uma vida esportiva, né? Fui para 2 Olimpíadas, 400 metros com 400 barreira, com né? barreira, Você 110. competiu mesmo? Onde foi que você foi na Fui para a Olimpíada? Olimpíada. Tentei ir para Los Angeles, tentei ir para Seul, mas fui para Barcelona e Atlanta e tentei para ir depois para Sydney. Então, Que tentei legal. 5, mas fui para 2 Olimpíadas. Bacana, bacana. E então acho que o grande, assim, para todo mundo que está nos ouvindo aí, é essa coisa do corpo, né? Uhum. Como é que você, a hora que você faz um esporte, seja ele qual for, você tem esse autoconhecimento, né? E isso, olhando para trás, foi uma coisa que me ajudou muito na Que minha bom. vida empreendedora, que empreender não é fácil, né? Você tem Uhum. altos e baixos, né? Verdade. Ainda mais no Brasil, né? Mais no Brasil. E o esporte traz essa coisa que tem muito julgamento externo, né? Uhum. Você ganha ou não ganha. E aí você pode fazer um paralelo de a vida como um todo, né? Porque Uhum. quando você... O que é ter sucesso? Né? Uhum. O sucesso é você com você mesmo, né? Porque tudo que é externo é um critério que não está olhando Quis você ver se como um todo. você se realiza, se É que você é você se completo, né? realiza. Então, eu acho que na minha vida esportiva, eu mais perdi do que ganhei. Né? Uhum. Na Olimpíada de Barcelona, eu caí. Né? Ai. E aí, putz, eu falei, agora eu vou me preparar mais, né? Porque a hora que olha para trás, o grande desafio de qualquer atleta o teu maior competidor é você com você mesmo. Uhum. E aí te dá uma dimensão maior, né? Para você empreender, para você fazer tudo na vida, né? Porque Uhum. você fica mais leve, no sentido que Uhum. você não fica suscetível a coisas externas. Né? Uhum. Então, foi um grande laboratório que começou na minha família. Eu sou mais novo de 10, né? 10 irmãos. 10 irmãos. Caramba. Meu pai era empreendedor e tinha um slogan em casa que é os últimos serão os últimos, né? Ah. Porque era 10 filhos, né? Aham. Então eu tive que me virar muito, né? E em contrapartida, eu tive muito afeto, né? A família italiana. Então já era uma família muito caótica, né? Porque, Aham. né, a No italiana, Paraná, né? Paraná. Então meu pai é do Curitiba mesmo? Curitiba. Legal. Meu pai era de Bento Gonçalves. Ele era colonizador, Ah. fundou 2 cidades Aham. e a maioria dos meus irmãos nasceu em Londrina e eu fui o Uhum. único que nasci em Curitiba porque meu pai ele não se formou mas ele queria que os filhos estudassem. Tá. Então, o grande aprendizado que eu tive do meu pai é que essa visão empreendedora, esse mindset empreendedor, né? Porque isso a gente carrega Ele muito na era da área família. imobiliária, ele fundava cidades, né? Ele pegava, Criava condomínio. isso, Olha que legal. ele pegava, o governo dava terra e ele meio que fazia uma Olha, incorporação. olha que legal, hein? Mas era duro, porque era uma terra assim que não tinha Crua. estrada. Aí ele tinha que pegar Não, as mas dá pra famílias. viajar na maionese, né? Dá pra É, pensar muito, né? hoje, quando você pensa, é como se fosse, eu te dou um pedaço de terra na Amazônia, né? Porque ele morava no Rio Grande do Sul e tinha que subir no Paraná, que era tudo É. mato. Né? Aham. Então, e eu me lembro, né? Ele era muito das viagens, né? De que ele Aham. fazia. Então Aham. a gente captura muito, né? Ah. Uma coisa que eu aprendi também, depois que você vira empreendedor, você olha para trás e vê por que você é do jeito que é. E a gente tem que olhar a família, né? Da Uhum. onde que a gente veio, como é que era o nosso ambiente familiar. E aí você pode perceber que eu sempre fui um cara muito assim, de querer sentir a vida, de me Uhum. arriscar, de aprender, né? De empreender também, né? Que empreender é Hum. você estar aprendendo o tempo todo. Verdade. Então,
a, a coisa maravilhosa, né, que agora eu percebi o quão foi importante foi essa minha vida esportiva, né? Uhum, que bom. Então, para as pessoas que estão aí, né, seja qual idade que É for, né, sempre a gente importante faz fazer aquelas esporte. caminhadas, né, Célia? A É gente vai, verdade. Na tem serra lá. na serra, a gente está sempre então, Oxigenando a mente também. oxigenando a mente, porque a gente, se você É for corpo, alma, espírito, né? corpo, mente e espírito, Corpo, mente, você falou espírito, é. isso. É, Então a gente tem que cuidar do corpo, né? Porque se o é, corpo não estiver bem, nada funciona. Então a é. gente tem que se A cuidar, fazer máquina. exercício, respirar, meditar, Uhum. tomar bastante água, não comer muita gordura, não comer muito É, doce, não comer glúten, né? é. Evitar todas essas coisas, porque o nosso corpo ele é maravilhoso, porque a gente judia É, muito dele é, e mesmo assim ele vive quase 80 anos, né? é verdade. Então, eu tenho certeza que é, tudo que eu devo à minha vida esportiva, né? Eu Uhum. casei com a minha fisioterapeuta, Ah, é? é, Ah, todas as coisas que me aconteceram na vida empreendedora foi dessa sincronicidade da vida, né? Que é outro tema que eu gosto de falar bem, né? Que quando você vai, se arrisca e se entrega de corpo e alma, né? Esse tesão da vida, né? As coisas acontecem, né? uhum. Se você faz a coisa certa, se você conecta com as pessoas, é genuíno naquilo que você faz, a Boa, né? energia boa, né? Propositiva, aparece, né? Então, porque quando E você soma, percebe, né? Energia boa soma, soma, né? energia boa soma, e somos seres É, espirituais, né? Corpo, é, mente, espírito. é, E o espírito você pode definir, é, Deus, é. energia. Estamos aqui no momento de Sim, energia, até a nossa conexão foi muito assim, na é verdade. sincronicidade, né? É, Fui lá no evento, você estava lá, é. aí te entrevistei e a gente virou ficando com muitas E eu coisas. tava meio de passagem lá, eu ia ficar um pouco, ia dar minha cara lá, É, eu ia dar um oi e ia embora. é, Aí você apareceu, né? Me apresentaram lá, o moço lá que organizou o evento. E, e a gente engatou numa conversa, umas 2, 3 horas de 2 conversa. horas, Nossa, ficamos lá, é ficamos verdade, é conversando. verdade. Então, tem essa coisa que as pessoas, às vezes, não olham os sinais da vida. Uhum, Então, a vida, quando você se joga essa aleatória de coisas, né, começa a conectar, né? Então, dizia lá verdade. nosso Steve Jobs, que era um cara, a hora que você olha para trás, você vê que o curso que ele fez Nossa, ligou tudo, né? da caligrafia dele, ele falou, pô, foi aquilo que eu tinha uma. A iconografia lá dele. Para ele fazer, ele começou a ter a coisa do belo, daí ele queria no Macintosh também fazer isso, e foi uma referência, e a partir daí que tudo Vai conectando assim, né? vai se É conectando. Então, verdade. a minha vida é muito desses encontros, né? E de Conexões. conexões, né? De pessoas, né? Então, se Uhum. conecta com as pessoas, as coisas vão Acontecendo. acontecendo. Que Então, a bacana. vida empreendedora foi muito disso, né? Quando se fala, pô, criei a Clearsay é uma empresa que foi global, abriu capital e agora a gente vendeu para um estratégico. Uhum, E é uma empresa que, pô, que fatura aí 500 milhões, meio bi, uhum, saiu do zero, né? E a hora que hum, conta a história da Clearsay, é uhum. uma história bem interessante porque ela trabalha com fraude. E olha que você trabalha com fraude, você tem um pensamento, um aprendizado da integridade humana, né? Uhum. Porque se você pensar fraude só na coisa do processo, né, é uma coisa que você tem lá, fraude, não fraude, mas quando você pensa numa dimensão maior, né, de como é que eu estou olhando aquela transação, porque a Uhum. Clearsale surgiu para evitar fraude no digital, né? O Uhum. cartão de crédito, que quando você vai lá, você tem que olhar que aquele cartão pertence ou ele tem ciência daquela transação. Então tem muitos golpes, né? Qualquer um pode pegar o teu cartão e na internet fazer uma compra. E o que a gente fez foi muito inovador lá atrás, porque a gente, na hora que viu que só a tecnologia, né? Eu sou formado em tecnologia, né? Ciência Uhum. da computação. Então eu tinha essa capacidade de através do dado, fazer um software, né?
para resolver um Uhum. problema. E quando a gente teve essa demanda para fazer o software da antifraude lá para o Submarino lá atrás, eu nem sabia fazer proposta, mas Uhum. eu tinha a ideia. E aí foi crescendo no sentido maior de como é que você não só olha a tecnologia, mas como é que você olha a jornada como um todo, a dor como um todo. Uhum. Então, a gente fez uma plataforma de software como serviço, né, na Uhum. nuvem, todos os varejistas mandavam os dados e a gente fazia uma inteligência artificial, isso em Uhum. 2004, né, para validar qual que era a propensão de fraude. Uhum. E aí a gente viu que isso, né, a hora que você olha lá, se eu vendesse só a tecnologia, né, não ia resolver o problema, porque as pessoas não sabiam o que era a escoragem. É. Então eles olhavam lá o score 99 e eles negavam. Uhum. E aí quando você nega, né, que nem inteligência artificial se você garbage in, garbage out, né? Se você não tem o dado Uhum. estruturado, você não adianta você botar inteligência em cima do garbage que vai. Uhum. E foi aí que a gente começou a fazer uma coisa inédita no mundo naquela época, que era você não precisa mais se preocupar com a fraude, deixa Uhum. que eu vou resolver a tua fraude por completo. Então, além de a gente Virou o ter. serviço. Virei um serviço e mais ainda, eu vendia o indicador. Então, nós estávamos alinhados com o propósito do cara. Uhum. E essa coisa de terceirizar tudo foi muito legal, porque a gente conseguiu ser muito eficiente, por isso que a gente cresceu muito. Então, Uhum. a minha história, né? Eu gosto de falar em termos de cultura, né? E o que é cultura, né? Cultura começa com nós líderes, né? Com Uhum. eu, né? E qual que é o papel que eu exerci na vida, né? Então, eu fui atleta, que é Uhum. uma coisa externa, no nós, né? Então, eu fui atleta, eu fui empreendedor, eu sou pai, eu estou exercendo uma função do nós. Mas a cultura, ela é uma coisa do inconsciente. Uhum. E o que a cultura tem a ver com a fraude, né, Uhum. da ClearSale? Porque foi aí que eu aprendi a cultura de confiança. Como é que você gera confiança? Uhum. Porque o contrário da fraude é a confiança, Uhum. né? A fraude ela é um aspecto objetivo, né, que você tem uma perda financeira, Uhum. e a confiança é uma percepção, é uma visão. E quando você fala de cultura, de relacionamento, dessa coisa que a gente. Como é que é a cultura brasileira, né? Como é que é a cultura. Do, como é que o pessoal que quando jogam os corintianos da vida, como é que eles têm o mesmo. Fala daquela coisa, tem É. uma cultura ali Uhum. É. torno. Embutida. É. Tem uma cultura de comportamento, né? É. A cultura esportiva no Brasil é muito de futebolística, porque o pessoal fica azarando os outros, oh, É. perdeu, não sei. Então, isso é cultura, são comportamentos que estão embutidos. Mas como é que você cria uma cultura de confiança? Então, foi através desse trabalho, né, de você estar ali olhando, não só a coisa menor da fraude, que a grande maioria era boa, Uhum. entendeu? Então, e foi assim que eu percebi o nosso grande diferencial. Que quando todo mundo estava querendo olhar, eu quero pegar a fraude e tal, eu já vinha com mindset negativo. Uhum. Então, e o empreendedor, né, ele sempre é otimista, ele vai, ele acredita, ele Uhum. confia, ele tem fé, e isso que faz mover qualquer coisa, né? O propósito. Uhum. E foi aí que eu descobri não, que você percebe o quão importante é essa visão não só da perda, mas do impacto do que aquilo pode fazer no mercado como um todo. Uhum. Então, traduzindo isso para o negócio, a gente não só vendeu a plataforma, mas como a gente viu que o usuário, o varejista, não sabia usar a plataforma, e era uma coisa muito importante para o consumidor final, a gente decidiu,
né? Fazer o SaaS, Fazer SaaS, o né? SaaS, o serviço Ah, como serviço, é. e pegar a jornada como um todo, se responsabilizar pelaquela dor do cliente, Uhum, dando liberdade para ele. Olha, você não vai mais se preocupar com esse problema. Então, quando você fala em termos de empreendedorismo, de negócio, né? É qual que é a dor que você está resolvendo. Né? Porque às vezes uhum, a gente com tecnologia, e eu sofri disso, uhum, porque lá atrás eu adorava fazer tecnologia. O cara uhum, falava, eu preciso fazer uma pesquisa online. Aí eu fazia uma plataforma que eu uhum, botava tudo na plataforma e ficava super flexível, mas na verdade, né, uhum. tinha uma complexidade que não precisava para resolver aquele problema. Então, às vezes, a tecnologia, a gente se apaixona pela tecnologia e deixa de ter esse olhar mais pragmático, né? De qual que é a dor para o Célio, qual que é a dor não do consumidor. Imagine o consumidor sendo negado por uma transação que era boa, né? Uhum. Por um procedimento interno, por um score alto, e você vai lá e você acaba negando uma transação boa. Então, quando você olha a jornada, é importante sempre, né, na Uhum, tecnologia, né, que fica aí a dica para o pessoal, né, de como é que eu faço uma coisa de tecnologia uhum. primeiro, você tem que resolver uma dor, né, e aí depois você vendo como é que você, dessa dor, você entra mais nessa vertical, né? Por exemplo, era um problema de fraude, então tinha que compartilhar a base. A gente foi lá, a gente fez o serviço, porque senão ia sujar a base. A inteligência não ia. Então, a hora que você vai entrando bem a fundo na dor, às vezes pode ser uma dor pequena, Uhum. mas pode ser uma dor, pode ser um câncer. E aí Aham. você tem que entrar a fundo, e aí você vai gerando essa conexão. E aí que está a beleza do empreendedorismo, Uhum. porque quando você vai a fundo naquilo, nessa conexão genuína de querer resolver muito mais da parte comercial, Uhum. as coisas começam a conectar. Então, a minha história é muito dessa conexão, da sincronicidade, de cultura, de confiança, né, que vai construindo e vai E gerando foi isso que impacto. se destacou dos concorrentes? Como que é a concorrência? Como é que foi vencer essa. Foi justamente isso, porque quando todo mundo tinha o mindset, não, eu te vendo a plataforma aqui, porque era uma coisa muito tech. Uhum. Imagine uma empresa tech, eu tenho que fazer uma operação, Você tem que contratar virar uma gente, empresa tech também. né? O cliente tem que virar tech. Entendeu? Porque quando você vende uma solução, E aí você. você criou aquela solução do cara pagar um pouquinho e você fica com Isso, todo o encargo isso. E do eu trabalho. peguei toda a responsabilidade de É. uma área por completo, porque a hora que eu Aham. vendia só tecnologia, o cara tinha que contratar gente, estava dentro da empresa dele, ele estava lá, tal. A hora que eu falei, pô, mas isso não vai funcionar porque ele não tem um entendimento É. da escoragem. E se ele não entender como é que faz a operação, ele vai sujar a base. É. E olha que ele suja a base, o dado, impacta a tecnologia SaaS como um todo. Uhum. Então, esse espírito empreendedor e esse espírito de ver qual que é a dor genuína no sentido, o cara só não quer uma plataforma, né? Uhum. Porque ele tinha que treinar, né? Aí depois ele tinha que fazer a coisa certa. A hora que a gente pegou e falou, não, deixa que eu faço para você, eu assumi a responsabilidade, aquilo foi um passo muito ousado, né? Num país onde é top 5 de risco de fraude no mundo. Então mas as coisas foram Mas começou a gerar uma receita recorrente também com isso, né? isso, começou isso, o modelo de negócio ficou muito legal, porque ao Aham. invés de vender, você falou da competição, porque se eu vendesse só a plataforma, tinha muitos que faziam, e aí virava commodity, Commodity. entendeu? Virava uma coisa, porque aí eu ficava só prezando É. pelo preço, eu estava É. competindo com o preço. O que a gente começou a competir é pelo intangível da liberdade do cliente. Uhum. Ele não precisava mais ficar se É como preocupando. dizem, você quer botar o plug na tomada e quer usar energia elétrica. Você não vai comprar uma hidrelétrica pequena para pôr na Isso tua casa, né? Que vai ter que dar é manutenção naquela justamente roda.
Né? Exatamente, né? Você quer pagar para botar no tomada ali, Para você cara, você se resolver teu vira aí. problema. Se vira Você vê aí. teu Né? problema. Então a gente foi entrando na dor, né? Na dor foi, puta, É. mas puta, o cara fazer isso. E aí a gente teve muita sorte, porque a fraude ela é uma coisa que você consegue mensurar, né? Muito objetivamente, porque o cara vinha e tinha a perda, ele tinha o desconto na conta. Então a transação foi fraude, ele perdia R$ 1.000. Então isso doía no bolso dele. Então uma dor bem, não era uma dor assim, assim, que é meio engajamento. Era uma dor que era visível no caixa, muito objetivo. Então isso ajuda também a dar o senso de urgência. E a hora que a gente viu que ele estava apavorado, a gente falou, não, deixa, como é que eu acolho o cliente neste momento de perrengue, né? Porque, né? Então, a hora que você vai empreender, você tem que ter essa visão mais integral, que eu digo, né? Até da visão integral humana. Que a hora que você vai fazer alguma coisa, você às vezes só tem um aspecto objetivo. Que nem se a gente só tivesse olhado para o aspecto objetivo de uma plataforma, de resolver, de fazer uma solução, né? E de não entrar mais em qualquer outra dor. Pô, o cara vai ter que contratar. Mas para contratar, ele vai ter que ensinar o que é analytics. Aí ele vai ter que... Ele pode dar erro. A hora que dá erro, vai sujar o score. Daí eu falei, não, isso vai gerar uma dor para mim e para o outro cliente. Porque se ele erra numa transação, numa base única, vai sujar a base como um todo. Então a gente foi entrando, né? E foi muito bom, porque a hora que a gente fez isso, a gente foi muito eficiente para contornar a fraude. Porque a gente era muito mais rápido, a gente ganhou escala. Então, essa coisa da sincronicidade, né? Tudo começou E quem dar era ou certo. quem são os concorrentes? Quem eram? Teve um que era o F-Control lá atrás, que também não conseguiu... porque ele tinha uma visão muito de plataforma, né? Ah, tá. E aí o que aconteceu? A gente conseguia ser mais eficiente, a gente não vendia só a plataforma. Aí o que acontece na fraude? Quando você blinda, o fraudador vai para a porta mais fraca. Aí ele ia para o nosso concorrente. Então, a gente também nem precisava vender, porque o que acontecia? A gente blindava nossos concorrentes, o fraude ia para quem não tinha clear sale, e aí os caras tinham um puta prejuízo. Você ganhava mercado. Aí eu ganhei mercado. Então a gente foi ganhando mercado assim, brutalmente, porque a gente se arriscou, a gente não ficou só naquela coisa tech. A gente foi a fundo do que era, qual que era o valor que a gente podia gerar. Primeiro, né, quem que impactava? Era o consumidor final lá na ponta. Então tudo que a gente fazia, a gente não economizava esforços para fazer uma solução que, na dúvida, a gente sempre botava mais recursos para ver que o cara era o cara. Então, por exemplo, se chegava lá uma transação, se alguém pegou os teus dados, e aí a gente detectou que os teus dados foram comprometidos. Daí, na próxima vez que vem uma transação, né, pode ser que é o Célio agora que está fazendo a transação. Então, a gente não poderia simplesmente não... esse dado está ruim, eu vou simplesmente negar o Célio. Então, esse cuidado que a gente teve de olhar além, né, além da parte objetiva, mas olhar a parte do valor. Qual que era o valor, né, do cliente, ele ser negado e ser um cara bom. Que é aí que eu falo da cultura. O cara vai ficar com uma puta da vida. Aí você gera uma energia ruim. Então, a hora que você tem essa dimensão, né, dessa integridade humana, dessa dor, você vai sentindo e fazendo e se depara, não, tem essa perda, mas como é que o cara vai sentir do outro lado? Como é que a gente vai construindo isso? Como é que a gente, né, faz? Porque foi um passo muito ousado, né? Eu era um cara de tecnologia, de repente tinha uma operação, tinha que contratar gente. Então fala rapidinho da tua trajetória. Você estudou, começou aqui dentro, no Brasil, e estudou lá fora, é isso? Então, eu estudei me formei em engenharia elétrica lá na Cefet do Curitiba. Tá. Aí
O Bradesco fez um clube de atletismo no Rio de Janeiro. Uhum. Você trabalha no Bradesco? Não, eu era o tá. Bradesco Club. Ah, tá. E aí eu treinei em 1985, eu treinei no Bradesco Club no Rio de Janeiro. E aí eu fui... Aí no final, o Bradesco acabou o clube no final de 85. E aí o pessoal via que eu era muito dedicado, que puta, que eu tinha paixão, né? Que eu treinava no... Eu nunca reclamava, isso era outra coisa, né? Que eu acho que olhando pra trás, eu sou um cara que nunca reclama de nada. Pra mim, tudo é bom. Tudo que eu recebo, eu vejo como uma oportunidade de você sentir a tua humanidade. Por exemplo, tava doendo, treino forte, que delícia, tô me sentindo humano. Tá se aprimorando. Né? O músculo tá doendo, mas vai. Então o pessoal admirava isso, porque eu sempre estava disposto, eu não reclamava de nada. Né? Eu fui morar num alojamento. Então, para mim, estava sempre era uma experiência de vida, né? Você tá aprendendo. Então, o pessoal vendo que eu era um cara muito... E tinha ido bem naquele ano, eles me mandaram para os Estados Unidos. Aí foi uma experiência, assim, incrível, né? Porque... Que escola você estudou lá? Aí foi a University of Oregon. Aí eu tinha bolsa, mas como eu só tinha bolsa por um ano, eu tive que ir, porque era muito caro. Aí eu tive que ir para um Lane Community College. Então, nos Estados Unidos eu fui pingando de faculdade em faculdade, porque depois eu mudei para San Diego, porque eu comecei a ter alergia. Então tem muita história, né? Desse autodesenvolvimento, autoconhecimento. E você começou a trabalhar onde? Com tecnologia? O meu primeiro cliente foi meu tio. Ah, teu tio. Porque eu voltei, né? E lá dos Estados Unidos, eu fui lá um dia e ele demorava, e ele tinha uma floricultura, e ele tinha os jazigos que ele tinha que botar flor. E aí ele vendia assinatura. Que as pessoas contratavam para botar flor lá, uma flor por mês. Tá. E aí pagava por mês. E aí ele tinha tudo registrado, né? Olha, esse eu tenho que cobrar tanto, tal, papapá. E daí ele tinha que emitir o boleto. Você fez o sisteminha para ele. Aí ele tinha que emitir o boleto todo mês na máquina. Porque não tinha... Acho que era muito... Era bem arcaico. Aí eu cheguei e falei para ele, ele demorava quase 15 dias para fazer todo o faturamento dele. Assim, era uma coisa assim, porque ele tinha que olhar, calcular, fazer o boleto. E aí eu falei para ele... E a hora que eu olhei isso, eu falei, olha, isso aqui eu faço em 15 minutos. E ele não acreditou. Que legal. Aí eu peguei... Já tinha PC na época, né? 85, já tinha PC, né? Já tinha, foi... Quando que foi quando eu voltei? Porque eu voltei foi 90 e... eu voltei para o Brasil em 93, né? 93? Ah, tá, já tinha. Porque o formato estava bem desenvolvido. Já tinha computador, já tinha. E aí eu comecei a fazer, né? Ele fazia, ele tinha computador, mas o processo dele não era um processo... Aí eu fiz, e aí ele pegava, no final do mês ele botava um botão, ele fazia a configuração de cliente por cliente, então ele teve que fazer o setup, né? Aí eu gerava os... Ele não acreditava. Aí imprimia todos os boletos assim. E ele falava, uau! Então, essa foi a primeira experiência. Aí fiz que é coisa, né? Quando você começa a trabalhar, você tem que pegar a experiência. Então, eu fiz um software para a empresa da minha irmã também E meu primeiro emprego foi quando eu voltei do Brasil. Foi 90, eu voltei em 93. 94, eu peguei uma bolsa do CNPq, numa empresa que fazia sistema, uma software house que fazia o sistema. E eles queriam botar aquela coisa do cliente-servidor, né? Que tinha várias tecnologias para fazer desenvolvimento mais rápido, orientado a objeto e tal. E aí eu tinha o Delphi, né? Lembra do Delphi? Delphi, lembro. Putz, dei curso pra caramba. Eu não, mas eu ministrei muito aqui no Parque Delphi. E aí tinha Delphi. Anos 90, onde bombou isso aí. Isso. E aí eu fiz vários sistemas. Eu trabalhava nessa empresa para aprender essas novas tecnologias. Isso foi em 94. Mas daí, em 94, eu trabalhei um ano lá e daí depois falei, não,
eu quero ir para a última Olimpíada. Uhum. Aí o que que eu fiz? Eu mudei para São Paulo, vim morar debaixo do ginásio do Ibirapuera, Uhum. porque eu queria treinar. Larguei tudo. Eu falei, agora eu tenho que me dedicar 100% para ir para a Olimpíada de 96. Uhum. E aí foi maravilhoso, porque eu conheci minha mulher e eu sabia já dessa Ela era coisa. fisioterapeuta da Olimpíada? Ela foi Olha minha que legal. fisioterapeuta no Olha que começo. legal. E foi assim, bem legal, porque eu falei, aquela coisa que surge dentro de você, né? Outra dica de corte aqui, né? É quando você tem alguma coisa que vem de dentro, né? Às vezes a gente acorda de noite com alguma ideia, você tem que cultivar essa ideia. Como é que se cultiva essa ideia? Você conversa com as pessoas, você vai trabalhando, né? Dá vazão, Dá né? vazão, porque você vai ajustando essa ideia. É. E eu sempre tinha essa coisa, da Olimpíada, né? E quando, fazendo um paralelo com o empreendedorismo também, né? Você teve aquela pulsão, é a minha última Olimpíada. E eu larguei tudo, né, e me arrisquei, assim. E foi maravilhoso, porque se eu olhar para trás, foi através do Foi bom. esporte que eu vim para São Paulo, que eu conheci a minha mulher, que depois eu conheci numa festa de um paciente dela, o cara que cuidava do software que eu tinha feito para o Submarino, e que ele falava que estava com problema de fraude. E ele me pediu uma proposta. E eu nem sabia fazer proposta. Daí fiz a proposta à noite, né, porque eu já tinha feito o sistema lá do Submarino, e o pessoal me conhecia. E foi assim, a hora que você olha para trás, essa coisa da sincronicidade, né? Se você você está conectado com a vida. O que é estar conectado com a vida? Você está genuinamente, assim, se entregando naquilo que você tem paixão. E aí as coisas vão acontecendo. Então, nesse intuito, pô, eu queria ir para a Olimpíada, eu larguei tudo, eu tinha emprego, tal, eu larguei tudo, falei, não, agora vou me dedicar aqui. E a partir daí eu comecei a empreender, que às vezes até as pessoas não acreditam. Com 34 anos, eu parei, né, trabalhei 1 ano. Você estava velho já. Eu tava 35 anos, todo mundo me cela e falou assim, Pedro, você tem que arranjar emprego. Você tem que arranjar emprego. Aí eu falei, não, eu tenho que... É lógico, né? Eu tinha condições, a minha família, não precisava... Essa é outra coisa, quando você vai empreender, você tem que... Às vezes você tem se você tem família, tem filho, você tem que... A esposa não vai querer que você arrisque, né, a fazer uma coisa. Por isso que o empreendedorismo é maravilhoso, né? Quando você tiver a oportunidade, o pessoal aí, né, de tem uma ideia, vai lá e conversa, vai lá, pega eu peguei minha irmã, eu peguei meu tio, né? Mas precisa ter esse background, né? Porque hoje em dia também, se As pessoas... quem quer investir numa ideia, num projeto, quer saber assim, o que você já fez, o Isso, que você já experimentou fazer, né? isso. Porque senão, se você não tem background nenhum, Você, né? você tem que... É que nem mais... E tem que ir fazendo, você tem que jogar sementes. o que aparecer, né? Que você pegou lá do tio, da irmã, né? Começa às Mas eu vezes, tinha, né? mas tinha um expertise técnico, por isso você tem que Sim, estudar. sim, Você tem que Estudar para estudar. ter conhecimento, para E poder aí, fazer. quando você estuda, você tem a parte técnica, mas aí você tem a parte soft também, que você tem que conversar com as pessoas. Você tem que ter essa dimensão, sair dessa dimensão só subjetiva do meu papel. Por isso que quando a gente fala de corpo, mente e espírito, é como é que eu sinto o outro, como é que eu estou me conectando com o outro nessa energia, né? Que aí as coisas, as ideias evoluem. Né? E a partir daí que o empreendedorismo, né, não foi fácil, né? Porque eu quebrei. Tem uma história incrível, mas... Isso é bom também falar assim, os seus fracassos, né? Não, pô, eu comecei, aí eu peguei em 99, eu tive uma recaída, quis ir para a Olimpíada, voltei a treinar, mas daí em julho de 99, eu tive uma oportunidade de fazer o sistema do WMS do Submarino, que fazia toda a gestão de estoque. E foi quando eu não conseguia mais treinar, tive que me dedicar 100%. E eu fazia de tudo, eu fazia muito mais. Eu não era simplesmente o programador, né? Os caras me pediam, eu ia lá, tentava porque eu programava. Então eu tenho um pouco essa visão de produto, porque eu acho que isso é outra coisa, Célio, que você tem que ter.
não só saber o tecnês, porque a inteligência artificial vai substituir tudo isso. Né? Uhum. Hoje tem plataformas de desenvolvimento que você tem que saber muito do negócio, porque é tão rápido. Uhum. Então, eu tinha essa visão de produto, de como é que você fazia, e eu gostava, então eu era curioso. E essa minha entrega gerou confiança com o pessoal Uhum. lá. Porque eles queriam fazer umas coisas, eu falava, isso aí eu acho que não vai dar certo. Uhum. E aí os caras faziam as coisas e eu que consertava. Mas Confiança, porque tem uma empresa tua, confiança. você vai falar que é conf, não é? De É de confiança. confiança. É de Ah, aí, tá confiança. pegando aqui De o elo confiança. aqui. Ah, legal. Porque Daqui a pouco confiança você conta disso. é um valor universal que conecta, né? Você vê, eu É. confio em você. Uhum. Mas, voltando à história lá da ClearSale, né? E dessa jornada, que a confiança ela é maravilhosa, porque Uhum. quando esse cara viu que eu me entregava, que eu fazia com amor, né, amor fati, né, Nietzsche, né? Uhum. Não tem tempo ruim. Aqui Uhum. a pedra é o meu obstáculo, né? Uhum. Então essa traz um pouco dessa É. coisa do atleta, que ele quer. Ele não tá ali, ai, Não mais um desanima, tiro. né? Eu vou sentir o meu corpo arder, porque a partir disso eu tô me superando. É. Então, e isso as pessoas sentem, né? Quando você vai, eu fiz lá o software para eles, foi fácil, daí depois, né, eu larguei todo o software. Você vê a outra Uhum. trajetória, eu fazia todo o software dele, daí eu falei, não, isso aqui não é para mim, eu dei o software para ele. E aí, sincronicidade da vida. Uhum. Numa festa do paciente da minha mulher, tava o cara que estava cuidando do software que eu Ah. tinha feito. E ele que falou, pô, eu tô com problema de fraude. Uhum. Aí eu falei para ele, eu faço. Ah. E aí ele outro dia, não, eu preciso da proposta. Ah. Aí eu varei a noite, eu nem sabia fazer proposta Uhum. comercial, sério. Aí eu peguei assim na internet, como é que faz? Ó, tem que ter. Mas o que eu fiz, eu botei toda a minha criatividade ali. Uhum. E aí no dia seguinte o cara falou, tá aprovado. Mas por que eu ganhei a proposta? Porque eu plantei a sementinha da confiança lá atrás. Uhum. Pessoas sabiam que era um cara sempre positivo, né? Otimista, resiliente, né? Eu gosto de falar, o que é resiliência? É o otimismo diário. Uhum. Você É. todo dia você Toma puta, pancada, tá de pé. você Toma vai, pá, pancada, tá de você pé. vai, É. né? Que a beleza da vida é isso, né? É. São nesses É. momentos de crise, de tombo, É. literalmente, que você se reinventa, né? É. Porque aquilo te impacta no É. interior Uhum. e você tem que se reinventar. E o mundo é muito desse julgamento externo. Então, Uhum. nessa jornada de confiança, que foi com que foram surgindo as coisas. Então, tem muita história, né? Minha mulher, aí foi indo. E até agora, né, vendi a ClearSale e estou numa jornada com a AI Brasil agora. Ah, é. Fala da AI A Brasil AI também Brasil, e fala do futuro, daqui. O do, que você está fazendo? o futuro agora é maravilhoso, né? Quando você pensa em Brasil, o Brasil é um país. A hora que você olha para o Brasil, você vê tanta coisa que está acontecendo, mas o brasileiro É tão judiado e ele é é tão tão rico, judiado, né? ele é tão rico, é É. inacreditável. Esse país, não existe um país tão rico. Por mais que roube, Não, ele tá sempre forte. você vê tanta coisa, Difícil então quebrar o Brasil, né? difícil quebrar o Brasil. Então tem muita gente que está aí. Então a hora que a gente pega, né, e a inteligência artificial vai tirar esse gap de Até inteligência, esse momento da China aí, o Brasil vai vai vender bombar, commodity, vai vender soja, vai vender tudo, vai, né? vai fazer o estrago. Você Vai. vê, o brasileiro, a gente tem essa sincronicidade que, É, né, é, apesar de tudo que está acontecendo, aí tem várias coisas é, acontecendo nesse país você fala assim, é. uau, é inacreditável. Mas por isso que eu gosto dessa visão que o bom da fraude é a confiança. Uhum, Porque o que é a fraude? A fraude é aquilo que afeta a gente, né? uhum, Aquela coisa ruim. Daí, olha que você processa, né? Não, não, não olhando, porque você não pode ficar julgando. Se o cara está fazendo, roubando, o problema é dele, porque isso não é sustentável, né? uhum, Uma hora isso vai cair. Então você tem que ver o que você faz para você com você mesmo. uhum, Isso que a gente sempre fala, a afetividade está na base da confiança. uhum. Afeto do amor, mas o que te afeta?
Se eu perguntar para você aqui o que te mais afeta na tua vida, né, você vai falar aqui que é a primeira coisa, você larga tudo se a tua esposa tiver com algum problema. Na hora que a gente vê, tem essa dimensão do que nos afeta, né, e a gente transcende as ideologias que estão aí, as coisas começam a se conectar. Aí a sincronicidade acontece. Então, então, a hora que você vê daí a Brasil, né, do Brasil, dessa cultura, a gente é muito rico. Então, e a gente tem um gap aqui muito grande de pessoas que estão no Bolsa Família, que não tem. Você imagine as pessoas, elas falando, eu posso. Então, o objetivo da Brasil não vai ser em 1 ano, 2, mas é com que as pessoas se percebam que aquilo vai transformá-las. Porque a inteligência artificial generativa, principalmente, ela é uma comunicação. Você consegue falar com ela no petit comité, em privado. E aí você vai se transformando. Então, tem agora essa onda que a inteligência artificial vai impactar o negócio. Sim, ela vai impactar, porque ela traz muita produtividade. Mas, em contrapartida, ela vai abrir outras coisas que a gente nem sabe. O nível de conhecimento vai subir, né? O nível de conhecimento vai subir. Você vê, o iFood só veio por causa da mobilidade, né? O Uber, quanta coisa que veio. Então, imagine a inteligência que a gente vai gerar, as coisas que podem surgir, né, para a gente, né, elevar um nível de consciência, né? Porque hoje a maioria das pessoas tem a parte da teoria de Maslow. O que é a minha necessidade básica? Eu preciso comer, eu preciso ganhar meu salário, né? Então acho que vai ter que ter alguma coisa para ter o básico, mas na hora que você tem essa inteligência, eu acredito muito nessa sincronicidade, as pessoas vão ter um novo nível de pensamento, e aí novas coisas vão surgir. E como a gente fala que a afetividade está na base da confiança, a primeira confiança que a gente tem que ter é em confiança. Né? O empreendedor, ele está em confiança porque ele tem essa coisa do risco, né? Acreditar, né? De acreditar, da fé, né? Coisas mais importantes que até a ciência falou, você tem que cuidar do teu corpo, você tem que ter fé, independente da religião, mas aquilo que você confia, por isso da confiança é uma coisa tão importante, que ela é um processo, não é? A fé, ela é uma coisa meio religiosa, espiritual. A confiança é um processo do nosso dia a dia. Eu confio em você, né? é uma construção, é uma jornada, né? E é um sentimento. Porque você fala, Então, eu falo que tem corpo, mente e espírito, a confiança está no layer, está na dimensão espiritual. Porque você sente uma coisa intuitiva. Então, e a inteligência artificial, ela está aqui na parte subjetiva. Né? Objetivo, subjetivo, intuitivo. Corpo, mente, espírito, né? Deus, Pai, Espírito Santo. Você vê que a tríade é uma coisa que acontece, né? Eu, nós e todos nós, na formação de cultura. Então, na hora que você tem essa dimensão, com a IA, você pode elevar para as pessoas terem um discernimento maior dessa coisa, não religiosa, porque a religiosa, eu acho que a religião é importante, que dá a fé, mas extrapolar um pouco nessa coisa da espiritualidade, da conexão com o outro. Porque a religião tem uma conexão de Deus, né? Você pode ter a dimensão de Deus transcendente, do Deus imanente, né? Um Deus dessa energia que a gente tem, dessa realidade que a gente está. Então, isso tudo, a inteligência artificial pode, né, fazer com que a pessoa... né? E o futuro, você tem uma empresa, né, que você está tocando, né? Você já é um spin-off do... Era um spin-off, então eu tenho 4 frentes, assim. Daí a ClearSale, lá atrás, na abertura do capital, a gente queria fazer um ecossistema para justamente um aplicativo para gerar confiança na mão do consumidor. Para ter todos os processos que são B2B consolidados numa plataforma única que é a Conf de confiança. E então a Conf é uma spin-off da ClearSale,
que eu recebo todos os dados dos usuários para autenticar, para o próprio usuário autenticar. Então, faça aí o download do app, né? E ao fazer isso, a gente também tem todos os dados. Então, a gente consegue, todo dentro da lei, LGPD, de vender mais inteligência para o mercado para ser mais eficiente nas ações. Para onde, para qual é o meu cliente e tal. Então, a gente tem uma BU que é do aplicativo, que é a Conf é um ecossistema que tem várias empresas B2B. E a gente recebe muitos dados, então a gente tem, com esses dados, a gente dá inteligência para o varejo, e a gente também tem uma empresa que está nesse ecossistema, que também é da Conf, proprietária, é de troca e devolução. Então a gente tem focado agora na Neotrust, que é esse produto de inteligência de mercado, Neotrust. Por que é Neo? Neo é novo, Trust é confiança. E qual que é essa nova confiança? É na colaboração dos dados. A hora que eu colaboro o dado, eu dou uma visibilidade, mantendo a privacidade, a neutralidade, eu consigo gerar uma confiança maior, no sentido que eu vou conseguir usar o meu dinheiro, atender melhor os meus clientes. Porque hoje o que acontece? Todo mundo é refém das Big Tech. Né? Então a gente quer simplesmente... A Big Tech tem lá o cara. Eles dão de graça. WhatsApp e tal. O que a gente quer fazer é bem disruptivo, que a gente quer unir o pós. A hora que a gente une o pós, todos esses dados e com inteligência artificial, a gente vai conseguir monetizar a confiança. O que é monetizar a confiança? É monetizar o dado, o processo. Então, a hora que eu tenho esse processo de troca e devolução dentro de uma plataforma, a Conf vai monetizar, mas o varejista vai monetizar e até o consumidor final. Porque a gente tem uma wallet dentro da Conf que vai possibilitar esses intercâmbios desse valor monetário que a gente pode economizar. Então tem a Conf, depois tem... E como eu gosto muito de cultura, na ClearSale a gente montou uma plataforma de gestão de rituais de cultura. Mas não só de rituais de cultura, de OKRs, de produtividade, de avaliação de desempenho, tudo que cabe na gestão do dia a dia. A gente montou uma plataforma, né, de comunicação, de ver a coisa de agilidade, para a gente poder criar uma cultura de confiança com os funcionários. A hora que a gente tem mais analytics, sabe, as tarefas que o cara tá fazendo, a gente consegue ter uma jornada pro colaborador também, atendendo ele, agora mais ainda com inteligência artificial, com muito mais precisão, com muito mais singularidade. É bom para todo mundo, né? É bom para todo mundo. Então, a Greg Hub, e Greg o quê? De agregar. Então, a gente é uma empresa agnóstica que captura, porque às vezes a pessoa tem 5, 6 ferramentas, mas tudo isolada. E, de novo, na visão integral, de integrar tudo, porque a hora que eu integro, eu tenho a parte objetiva do que o cara está fazendo, eu tenho a parte dos sentimentos, e aí a hora que a gente tem os rituais da cultura, a gente consegue gerar uma cultura de confiança. E por último, então tem AI, por último não, tem AI Brasil também, que é uma empresa que eu tenho mais 3 sócios, que é de como é que a gente adota mais rapidamente a inteligência artificial para tirar esse medo, para trazer, para mostrar que... o Brasil é uma comunidade, é uma associação, comunidade, é uma empresa, mas começou com uma comunidade com o Alexandre Karamaski, que ele tinha no WhatsApp. A gente já tem mais 11 mil pessoas cadastradas com vários segmentos. E aí como é que funciona? É comunidade, e dessa comunidade a gente tira cases para dar palco para os cases, para a gente gerar essa cultura de que a IA ela é uma aliada, ela não é uma inimiga. Então a gente faz eventos, já fizemos eventos no iFood, em várias empresas da CIT, vamos fazer um evento agora semana que vem, daqui a 15 dias, na Salesforce.
a gente faz eventos internos para trazer esses cases. Porque às vezes a empresa ela tem IA, mas ela precisa ter o próprio engajamento das pessoas. Entendeu? Então a gente quer trazer, o nosso propósito é gerar uma cultura AI-centric. E o que é uma cultura AI-centric? O cara, a todo momento, ele está tendo no seu celular, ele conversando com o chat ou qualquer outra, para ele perceber que ele pode estar melhorando, entendeu? Então, essa que é a ideia. E a hora que ele vai melhorando, ele vai crescendo, ele vai se tornando primeiro um ser humano melhor e depois um profissional melhor, um pai, né? Porque a maravilha da IA era que ela pode dizer você pode consultar para o que eu posso fazer, quais programas que eu posso fazer legais com a minha mulher. E ela vai armazenando aquilo. O que eu faço com o meu filho? O que eu faço na empresa? Por isso que é maravilhoso. Então, a AI Brasil é trazer essa consciência para as pessoas da beleza dessa tecnologia que ela pode estar junto com a gente para a gente ser melhor. Legal. E daqui a pouco você vai conhecer o meu diretor aqui do meu MBA de Inteligência Artificial, vai almoçar com a gente. Ele falou com você, né? Parece? Falou. Então ele fez um mestrado em IA há 12 anos atrás. Olha isso. Né? Quer dizer, IA existe aí desde o Alan Turing lá não, de trás. Não, né? faz 70 Desde o cara anos. que Sempre criou, né? Mas é assim, Mas a generativa que deu, a generativa que, puta, que você agora no celular você consegue conversar, né? Coisa você fala, conserta esse texto para mim. Ele te conserta, mas conserta no meu estilo. Ele põe o teu estilo, é um negócio assim... Maluco, né? Maluco, né? Mas, assim, o homem ainda está por trás, né? Lógico. Porque a hora que você pensa, por isso que as pessoas têm que perder, ela está só na parte subjetiva da inteligência, do cognitivo. Mas o ser humano é muito mais do que isso. Né? A gente falou muito aqui de sincronicidade, dessa conexão. Eu acho que a IA, todo mundo vai ter um robô. O robô... E você tem um programa também, né? Que outro dia eu recebi, não sei se você mandou, alguém me mandou, um programa de mentoria com empresários, com... Isso, tem Prime Movers. Agora a gente vai ter o Prime Movers, a gente vai fazer um evento no AMB também, no segundo semestre. Vou convidar a Impacta para estar lá, para patrocinar, para estar lá e mostrar que a Impacta tem IA. Então a gente tem, no futuro eu tenho a Conf, que é de dados, que é também para confiança, como é que a gente ajuda o consumidor, tira os custos de processos, né? E ele pode ganhar dinheiro com isso. O outro é do Greg Hub, o outro da AI Brasil, e tem um quarto que volta da minha origem, que é a The One, para como é que a gente profissionaliza, como é que a gente põe tecnologia, como é que a gente põe inteligência artificial no ambiente esportivo, no marketing esportivo, como é que a gente ajuda na performance. Então, é uma vertical que o esporte, qual que é o meu give back, né? Qual que é o meu legado? Tudo que eu tenho eu devo ao esporte, né? Como é que agora eu vou investir bastante no esporte porque as pessoas, né, possam experienciar essa beleza que o esporte traz, não precisa ser um alto performance, mas dessa beleza do esporte e essa emoção, né? Porque esporte é emoção, esporte é muito legal. Para a gente encerrar aqui, algumas últimas dicas suas ali para o nosso telespectador. Para o jovem que está querendo seguir uma carreira, que está querendo entrar nessa área de tecnologia, algumas dicas assim que você já falou bastante aqui, mas assim, se você quiser, para encerrar... Acho que a principal dica, as pessoas hoje estão muito ansiosas do que vai fazer. Então, eu tenho certeza que quando você confia, primeiro, nessa confiança que você tem dentro, e você confia nas pessoas, você tem essa vulnerabilidade de falar o que você quer, o teu sonho, né? E se entrega e se dedica, né? Por exemplo, eu gosto disso, puta, eu vou fazer isso, mas isso vai me sustentar? Não sei, então eu tenho que fazer outra coisa para me sustentar. E à medida que você vai... você tá conectado com a vida, né? Com a beleza da vida, as coisas acontecem e a fórmula simples é você se entregar de corpo e alma, né?
ser vulnerável, não ter medo. A vida é muito curta para você ficar refém de julgamentos externos, de uma moralidade externa. E Então, eu tenho um capítulo aqui, que eu escrevi esse livro aqui há uns anos atrás, Carreira 360 Graus, como desenvolver a sua visão do ciclo completo. Quando eu lancei esse livro na editora Gente, que é um best-seller, ele ficou na lista dos mais vendidos, na lista da Veja, né? O Shinyashiki, que é o presidente lá, era VCCC, só que tinha uns 3C. Ele falou, pô, isso aqui não é soviético. Lembra que era CCCP lá? é isso. Aí ele tirou o C, era visão do ciclo completo das coisas, ficou VCC. Mas exatamente eu falo sobre fechar os seus ciclos e começar um projeto para o jovem, né, que está me ouvindo aqui, chegar ao final do projeto que você está fazendo, nunca largar no meio. Isso. Ah, tem uma propostinha para ganhar mais 1.000, não sei onde, você larga tudo no meio do caminho e sai andando. Isso tudo vai minando a tua minando confiança. a tua confiança, a tua confiança base, é a tua história. A tua história. Você está quebrando a tua história. Isso, é começo, meio e fim, é tríade. É verdade. A vida é tríade, corpo, mente e espírito, começo, meio e fim. Você não adianta, se você acaba no meio, você desaponta as pessoas, entendeu? E aí você não está gerando confiança. Então, por isso que eu falo dessa coisa, confiar. Tudo que você faz, se você se entrega no sentido de fazer, completar, e depois, mesmo que você não saiba, falar que você não sabe, mas que você vai resolver, porque ninguém sabe tudo. Isso gera uma conexão fantástica, isso gera energia, isso gera confiança. E a sua juventude toda aí que tem uma oportunidade de ouro, né? Não só no Brasil, é global. Né? Hoje eu vejo, depois da pandemia, os jovens eles podem estudar online, eles trabalham Tem online, muita coisa. remoto. Tem alunos meus, muitos, que estão trabalhando para o Canadá, para Israel, para Japão, ganhando em euro, dólar, ien. Então, assim, abriu. A competição antes da pandemia era local, porque o cara ia até o escritório trabalhar lá no Itaú, voltava, estudava na faculdade. Agora o cara está virtual. Então, assim, o mundo inteiro, abriu as vagas do mundo inteiro abriram para cá. E é uma oportunidade única para que agora essas pessoas, né, estamos trabalhando para fora, entregando o serviço para fora, vamos empreender. Isso, né? Tá Olhar cheio para de dentro, oportunidade, porque tem muita coisa que dá para fazer no Brasil, sanar uma dor, né? Então a gente podia até depois fazer um programa de ideias de empreendedorismo. E eu tenho exemplos de alunos, inclusive, é uma dica boa aqui que eu vou dar aqui, excelente. Na realidade, assim, tem um aluno nosso que ele teve uma ideia de uma empresa e tal, e ao invés de ele pegar um investidor já anjo do começo e já entregar a empresa, ele foi atrás do FINEP, ele pegou lá aqueles PIP, né? Programa lá de investimento, e ele chegou a captar 8 milhões. Ele pegou 200, 500, 1 milhão, e foi até 8 milhões. Aí a empresa dele já estava com estrutura, aí ele foi atrás do investidor, mas o porquinho já estava gordo. Ele não vendeu o porquinho mais. E a outra coisa bem importante, ela não tem 6 meses. É uma jornada. É uma jornada longa. 5. Eu estou aqui há 36 anos. 36. Eu comecei, passa rápido. Passa. Mas você tem tem essa caneca que você está ganhando é 35 anos de impacto. Aqui, ó, 35 anos de impacto. Então é longo. O meu projeto é de longo. A visão do ciclo completo. Eu pensei lá na frente. Isso. E meu projeto está desdobrando. Ele apoia um tijolo em cima do outro. Um tijolo em cima do outro. Você vai apoiando. Olha que sincronicidade. Você falou aí a formação de cultura. Você vai botando. A hora que você se entrega, essa energia que você vai conectando com as pessoas, se mostrando que você está a fim de fazer, você está criando uma cultura de confiança. Vem toda a energia para cá. Vem toda a energia e tem essa coisa da energia que as coisas acontecem. Verdade. E aí a gente se conecta e empreender e tudo é longo prazo, né? Não pense você que você vai fazer uma coisa de curtíssimo prazo. Eu falo para os alunos, por exemplo, construa a base do seu edifício, né? Um edifício ele tem uma fundação. A fundação é a parte mais importante. Então, todo aquele estaqueamento que se faz para atingir a rocha, para poder o prédio ficar preso na rocha. Depois que você faz tudo aquilo, você gasta um baita de um tempo. Depois, na hora de subir os andares, é assim, rápido. É a carreira. A partir do momento que você faz a base da carreira, bem feito. O que é a base da carreira? Entregar as coisas que você se predispõe, mostrar que você veio. Não ficar 6 meses, um ano num projeto, num local, numa empresa. Vai lá, fica 2, 3, 4, 5 anos, faz vários projetos. Pode ser até que a oportunidade de você virar o CEO seja ali. Nossa, esse cara é bom demais. E você vai subir o teu prédio lá nessa empresa. E que a outra dica muito importante é que a tecnologia com a IA vai cada vez ser mais
fácil de desenvolver. Então, se você não tem a visão de produto, de negócio, da dor, você Sim. vai ser substituído. Porque é muita... A pessoa que está ali a programar e fazer as coisas, tem plataforma agora que você põe ali, ela faz tudo para você. Toda aquela coisa mais hardcore de banco e tal. Isso cada vez vai ser... Você tem que ter noção do negócio. E para ter noção do negócio, você tem que estar, isso que você falou, você tem que estar imerso para entender como é que funciona uma empresa, dá tempo, né? Assim como a criação de cultura. E a hora que você se entrega, faz as conexões, né, entende as coisas, você vai falar, uau, mas se eu... A ideia vem. Verdade. Porque toda ideia não é ideia minha, a ideia é que tá aqui. Se você não explicita, né, o que é? Eu tenho o pensamento, eu vou comunicar para ter ação. Se você não explicita... Semana passada eu estive numa empresa, um novo cliente nosso aí, ele tem 300 técnicos de TI lá em Alphaville. E aí a CEO lá, que é uma executiva e tal, o head da área de tecnologia, felizmente é um cara que fez faculdade da Impact, se formou conosco. E ele é o líder lá de 300 caras. E um menino que tem 30 e poucos anos. Então eu fiquei maravilhado porque a CEO falou assim, eu preciso de gente que nem esse head de tecnologia. Porque ele conhece tecnologia, mas ele conhece de cliente, de negócio, de dor, sabe, de conectar. Empatia humana. Conectar as coisas. Porque o cara fica só lá. Então você tem que ter essa visão do ciclo completo, você tem que circular. Por isso que é importante um tempo, desenvolver sua carreira, ter tempo onde você está, para passar por várias áreas e conhecer. Para você conhecer isso. Você conectar tudo isso. Aí a tua base, o teu mix ali, que você. Isso, para você poder. E ela falou: eu preciso de jovem assim. Pode entender tecnologia? Legal, precisa. Mas se ele não conhecer o todo, as dores, o negócio, falar com o cliente, saber quais são. Porque hoje também é tudo muito Lego, né? O cliente está com um problema. Ele junta essa solução com essa, pôs as API lá, daqui a pouco ataca a solução. Mas isso tudo é uma visão que você tem que desenvolver com o tempo, né? Falamos pra caramba aqui, quero agradecer muito a sua presença aqui e estamos juntos.